Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem, abrindo a nossa semana aqui nesta terça-feira, abraçando você que nos acompanha pela Alesse TV e você que está me ouvindo agora pela Alesse FM 96,7, som digital para todo o estado do Ceará. Ontem você acompanhou o plenário esportivo, aqui também na Alesse FM, e a partir de hoje, terça, o Questão de Ordem, Alesse FM 96,7, somzão digital, abraçando o Ronaldo César, o Alex Oliveira, a grande Tarciana, que cuidam com muito carinho do nosso programa, o áudio, que vai para o ar todas as noites, a partir das 10 da noite, pela Alesse FM 96,7. Hoje, nós vamos abrir nossa semana para falar de normas que foram regras, que foram alteradas pelo Conselho Nacional de Justiça, criou, inclusive, um exame nacional dos cartórios, mudou regras dos cartórios. E eu vou falar também de uma lei que foi aprovada aqui no Ceará, que garante acesso de órgãos públicos a plataformas digitais de serviços cartorários. O que é isso? Qual a importância disso? Tudo isso você vai saber a partir de agora aqui no programa Questão de Ordem, porque eu estou recebendo o vice-presidente do Sinored, é o Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará, dos cartórios. O meu amigo aqui, Arquimedes Bucay, ele está aqui comigo. O Arquimedes é bacharel em Direito pela Unifor, ele é pós-graduado em Direito e Processo Civil e tem pós-graduação também em Direito Notarial e Registral. Ele está concluindo o mestrado na Unifor em Direito e Gestão de Conflitos, está preparando a sua dissertação de mestrado. Já exerceu a advocacia privada, já trabalhou como advogado da Caixa Econômica Federal e já foi aprovado em 6 concursos para notários e registradores. Atualmente, ele é o titular do 2º ofício de notas, registro de imóveis da comarca de Ipueiras, desde março de 2020. E é o vice-presidente do Sinored, Arquimedes Bucay. Ele é bamba no assunto. Vamos saber detalhes dessas mudanças e como elas, por exemplo, afetam a vida de todos nós, né? Que precisamos utilizar os cartórios, né? Para registro, compra de negócio, etc, etc. Arquimedes Bucay, a partir de agora comigo. Arquimedes, que alegria, recebo você aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. E vamos conversar hoje sobre a área notarial e registral para esclarecer o máximo possível a população, hein? Você saiu da Caixa pensando já em atuar nos cartórios? Foi isso. Eu fui advogado da Caixa por 11 anos, mas sempre tive essa vontade de atuar na área extrajudicial. Por quê? Por quê, Arquimedes? Eu gosto. Eu gosto muito do que faço. É muito relevante a função dos cartórios, né? Todos nós, cidadãos, em algum momento da vida, passamos pelos cartórios. Sim. Nascemos, já tem lá o registro. Sim, desde o nascimento até o óbito a gente passa até o óbito, você lembrou bem. E resolvi fazer concurso, né? Eu já estava há 11 anos advogando na Caixa e resolvi rumar para outros áreas, digamos assim. Resolvi fazer concurso. E é um concurso, certo. É um concurso. Quer dizer, por exemplo, você passou em concurso no Piauí, em Sergipe, Bahia, Maranhão, Pará e Ceará. Aí você sabia que tinha um concurso lá no Piauí, aí você ia lá, você escrevia. Isso. Quer dizer que você atuou em cartórios nesses estados todos? Não necessariamente. Tá. Eu saí da Caixa em 2016, fui ser tabelião em Sergipe. Tá. E depois retornei para o Ceará em 2020. Não foi tabelião no Piauí, nem na Bahia, nem no Maranhão? Não cheguei a assumir lá. Tá bom. Não cheguei a assumir lá. Certo. A ideia não é sair do Ceará, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Muito bem. O concurso para a área notarial e registral, que veio, né, decorre da Constituição de 88. Antes não tinha concurso, a nomeação era assim, cada estado editava, mas o fato é que não havia concurso. Hoje, antigamente passava de pai para filho, né? E ainda tinha isso também, ainda tinha essa possibilidade, né? Então a Constituição de 88 veio democratizar o acesso e veio... Agora é um absurdo isso, né? Porque, com todo respeito, né? Era uma época, era um contexto, mas você passa o cartório como se fosse uma herança, né? Uma coisa que é um negócio público. É um serviço público. É um serviço público. E se serviço público tem que se submeter ao republicanismo, a concurso público. Então, preenchidos os requisitos e
podendo participar da seleção do concurso público, qualquer cidadão Sim. pode concorrer. E um pré-requisito básico é ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Sim. Não necessariamente inscrito na OAB, mas bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Muito bem. Então, você passou e assumiu lá em Poeiras. De Poeiras, Tá. isso. Cartório de Notas e Registro de Imóveis. Imóveis. Por que é notas? Notas Registro de imóveis, tudo bem, está explicativo, é autoexplicativo. Registro de imóvel, ok. Tabelionato de notas é o popular tabelião, né? A lei fala mais em notário, mas popularmente a gente fala tabelião. Tabelião. É onde a gente faz as escrituras, faz reconhecimento de firma, Casamento? faz autenticação de documento. Não, casamento é no cartório de registro civil. Ah, tá. Não é o Registro seu civil de caso. pessoas naturais. Ah, né? tá. Certo. São 7 atribuições que a nossa legislação prevê, na 8935, e quando, assim, cada estado organiza suas serventias livremente, né? Tá. Então, assim, inclusive, recentemente foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa a reorganização das serventias extrajudiciais do Estado do Ceará, que trouxe um avanço, né? Diminuiu. Foi, me lembro dessa votação aqui. Teve um redimensionamento. Projeto do né? Tribunal de Justiça. Isso, pela Constituição Federal, a reserva é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Mas a aprovação é na Assembleia e exige, obviamente, sanção do Executivo Estadual. Muito bem. E houve uma reorganização das serventias no Estado do Ceará, que vai tornar o sistema notarial e registral do Estado do Ceará mais Está tornando já? Já está tornando. O que está melhorando? Diga para a gente, Arquimedes. Você, então, é tabelião, né? Isso. Tá. No meu caso, eu sou tabelião e registrador. Né? E Eu registrador. sou registrador de imóveis. Tá. Mas cada estado, né, por iniciativa do seu Tribunal de Justiça, é quem define, Tá. né, quantas serventias tem, de quais atribuições, em quais comarcas. E isso, obviamente, a gente vai fazendo conforme o desenvolvimento da sociedade. Né? Então, por exemplo, uma cidade pequena tem um registro de imóvel. Mas se a cidade crescer muito, né, e houver uma demanda por serviço, o tribunal vai lá e cria um segundo... E abre um concurso. E abre um concurso, necessariamente. Certo. Né? Então, assim, Quem já é dono de um cartório pode concorrer para um segundo cartório? Dono, assim, eu estou botando dono entre aspas. O na verdade, delegatário, né? É delegatário de um serviço que é... Porque o serviço ele é público, né? É o titular do serviço é o eu Estado. uso né? dono entre aspas, né? Claro. Quem Por exemplo, exerce a titularidade... você pode concorrer a outro cartório lá? Posso. Qualquer cidadão que seja bacharel e preencha... O fato de já está como tabelião no cartório, isso não é impeditivo. Não é impeditivo, não. Pelo contrário, a legislação prevê que 2/3 das vagas são para amplo acesso, para todos. Pronto. E 1/3 é reservado para quem já é da categoria, Ótimo. que é a remoção, né? Isso. Que é uma peculiaridade da nossa carreira, né? Porque, por exemplo, o magistrado, o membro do Ministério Público, o defensor público, ele faz o concurso, ele ingressa na base, né? na estágio inicial, e ele vem galgando, né? Até chegar na entrância final, que é Fortaleza. Isso. Né? No nosso caso, não. A gente só movimenta, a gente só muda de comarca e de cartório se fizer novo concurso de remoção. Concurso. E é concurso mesmo. Tá. Com primeira fase escrita, fase oral, é um novo concurso. Certo. É assim que a gente vai... Por exemplo, se abrir uma movimentando. vaga aqui em Fortaleza, você pode concorrer e em passando, você pode ficar com a titularidade dos dois. Não. Necessariamente precisa renunciar à atual titularidade, Tá. né? Que aí um novo concurso será realizado. Sim, aí vai ser realizado um novo concurso para outra pessoa Para outra assumir aquela pessoa. vaga de quem eventualmente É renunciou. por isso que eu queria entender. Então, se você passar no novo, você tem que renunciar ao atual e assumir. Exatamente. o próximo. A nossa atividade, prevê a legislação, diz que a nossa função é incompatível com qualquer outra função pública. Então, o sujeito é tabelião, ele vai ser só tabelião. É tabelião. Né? No máximo, ele pode ser professor e tal, mas outra função pública ele não pode exercer. E cada tabelião só pode titularizar um único serviço extrajudicial, um único cartório. Mas, no caso, você passou no concurso lá, assumiu em 2020 o cartório de notas e registro de Poeiras, e aí é a vida toda, é vitalício. Sim. Se você não quiser mais fazer mais concurso, você se eu não pretender outro, etc. aí fica lá. Mas também você não pode advogar, você não pode de fazer jeito um nenhum. concurso
para a promotoria, para o Ministério Público, nada. Posso até fazer o concurso, mas se eu quiser assumir um novo concurso, eu necessariamente preciso renunciar à titularidade atual. Entendi. Arquimedes Bucara aqui, ele é vice-presidente do Sinored. O Arquimedes, você falou que essa mudança do Tribunal de Justiça foi aprovada aqui pela Assembleia, pela LES, está mudando para melhor. Em quê? Me explica aí, por que o Ceará está dando uma repaginada positiva nesse setor? O objetivo é sempre prestar o melhor serviço, né? Então, em locais em que em que se considerava que o tribunal é quem faz essa análise, né? O tribunal chega à conclusão de que em determinada comarca precisa de um cartório a mais, ele vai lá e cria. Ou locais onde há cartórios em excesso. E aí, como nós prestamos o serviço em caráter privado, ou seja, não tem qualquer tipo de subvenção do tribunal ou do orçamento estadual. Muito pelo contrário, vocês é que repassam uma parcela. Exatamente. A gente mantém o cartório com aquilo que o usuário vai lá no dia a dia, usa o serviço e paga, que é o que se chama de emolumentos. Do arrecadado tem os percentuais, né? Para o fundo, do FOMEJU. Isso, do que se paga para os cartórios, a gente repassa para o fundo, para o FERMOJU, que é do Tribunal de Justiça, que é para o próprio Judiciário, tem o selo de autenticidade, que é também para o próprio Tribunal de Justiça, tem a parcela que vai para o Ministério Público Estadual, tem a parcela que vai para a Defensoria Pública Estadual. Que foi criado recentemente aqui. E, obviamente, a gente repassa imposto de renda, tem o ISS que vai para o município. Paga o imposto de renda, né? E, obviamente, a gente paga o imposto de renda para a União. E paga o salário dos funcionários. E a gente é quem tem que manter, né, o prédio. Então, é um negócio que o pessoal diz, rapaz, ser dono de cartório é como ir para o céu sem morrer, né? Não, não, assim, não é bem assim, não. O pessoal diz assim, rapaz, é como ir para o céu e está vivo. Até porque há várias realidades, né? Assim, o que sustenta... Não, é bom você estar aqui, Arquimedes, me permita, e colocar isso, até para a gente passar a boa informação, que o notário, o tabelião, ele é um servidor, ele passou no concurso. No seu caso, você gosta do que faz, mas você trabalha e você tem uma enorme responsabilidade, que ninguém vai lhe subvencionar, não. Enorme, a responsabilidade é gigante. Por quê? Porque num eventual erro que um escrevente meu cometa, por exemplo, e erros acontecem, né, em qualquer função, quem responde pelo erro não é o Estado, não é o Tribunal de Justiça. Quem responde pelo erro sou eu, pessoa física, é o tabelião. Então, assim, a gente tem que prestar o serviço, de forma célere, de forma eficiente, e a gente responde por eventual erro. E aí você, ao falar isso, você me levou a essa pergunta. Como é que você faz a contratação e prepara esse pessoal? A contratação, ela é livre, né? A gente nomeia, a gente contrata livremente pela CLT. Tá. A gente faz seleção. Né? No meu caso, eu gosto... Existe um teto, um salarial, etc. Existe uma convenção coletiva de trabalho. E Muito todo bem. ano tem a negociação do nosso sindicato, que é o Sinored, o sindicato patronal, com o sindicato dos trabalhadores em cartórios. Muito bem. E a gente faz a negociação todo ano e tem lá tem o piso, tem as condições direitinho. Mas a contratação ela é livre. Mas você tem que treinar, né, o profissional. Sim. Até porque hoje a gente precisa acessar muitas centrais, né? Está tudo muito tecnológico, muito informatizado. Então, por exemplo, uma informação de um testamento que eu faço hoje, em no máximo 15 dias, uma semana, eu tenho que levar essa informação para uma central nacional. E por quê? Porque qualquer pessoa pode pedir o acesso a essa informação para saber, né, na hora de fazer um inventário, testamento, se aquela pessoa deixou um testamento, o inventário partilha, se aquela pessoa deixou um testamento ou não. Né? Então, assim, tudo hoje está conectado. A gente precisa o tempo todo estar... Está tudo online já? Praticamente tudo. Está tudo online. Tudo online já. Tudo online. Hoje o cidadão pode fazer qualquer serviço cartorário, qualquer, de casa, do seu escritório, do seu consultório, de casa. Se eu quiser, por exemplo, tirar a segunda via da minha certidão de casamento, que eu nem me lembro mais quando foi, eu vou no cartório, dou meu nome, já está tudo localizado. Hoje está tão integrado que, se você for, Renato, em qualquer cartório de registro civil do Brasil, veja o alcance. Do Brasil. Você chega lá, fornece os seus dados e existe uma central nacional que se comunica, se intercomunica, obviamente, cartório com cartório, faz a checagem dos seus dados,
obviamente, para saber se aquele registro existe, e emite imediatamente para você a certidão de casamento. Sensacional. Imediatamente para você, você já E tem olha que nós acesso à estamos falando de um informação. país imenso, né, como o Brasil. Gigante. 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 É. Gigante. Muito legal, muito legal. Isso é uma conquista, é importante isso. É relevantíssimo. E, por exemplo, vamos... Eu me lembro aqui, viu, Arquimedes, quando eu recebi aqui membros do Tribunal de Justiça, saiu uma resolução do CNJ, no início do processo de virtualização dos processos, dos cartórios. Eu me lembro, esse programa aqui tem 18 anos no ar, então eu me lembro. E nós estamos nessa realidade que você acaba de dizer, isso é muito bom. Hoje, uma pessoa que mora no exterior, um brasileiro que mora no exterior, ou um estrangeiro que mora no exterior, ele consegue firmar uma escritura de compra e venda de imóvel de onde ele estiver, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, tudo por meio da internet. Entendeu? Com a mesma validade. E com a segurança. Com segurança jurídica e com a mesma validade de uma escritura, de um documento físico assinado. Um registro de imóvel você consegue fazer também tudo pela internet, né? Isso. Inclusive, é isso que foi aprovado recentemente aqui na Assembleia, o acesso às centrais, né? As centrais. A gente, lá na instituição, a gente é demandado diariamente nas investigações policiais, né? O acesso gratuito às plataformas digitais mantida pelas entidades representativas. Isso. A legislação aprovada aqui pela Assembleia, pela LES, fundamentada na Lei Federal 8.935 de 94. Os órgãos podem utilizar plataformas de serviços eletrônicos para obter informações, etc, etc, etc. Então, hoje, a Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Ceará e, inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado, em questões tributárias, né, investigando eventual evasão fiscal, demanda a nossa central, Sim. que tem um custo, obviamente, né? A gente mantém tudo com segurança, com tecnologia. E na prevenção de lavagem de dinheiro, de combate ao crime organizado, a Polícia Civil, o Ministério Público pode demandar diretamente a nossa instituição e a gente repassa as informações, né? Porque é importantíssimo, né? Tem o bloqueio de bens, tem toda essa questão. Por exemplo, se um determinado meliante registra lá no teu cartório, tu não sabes, evidentemente, é fruto do dinheiro amealhado. Mas se a investigação vier, o cartório dá todas as informações. Imediatamente. A gente é amplo acesso ao Ministério Público, à Polícia Civil, a gente dá a informação... Que é a lei aqui da Assembleia que é a lei aprovada recentemente, né? A gente tem que agradecer à Assembleia, porque todas as demandas da nossa área que chegaram à Assembleia foram, assim, rapidamente aprovadas. Legal, né? isso. Houve uma sensibilidade importante da Assembleia. Parabéns aos deputados, que agiram com presteza e rapidez. E, obviamente, o bloqueio do bem imóvel, por exemplo, né, só pode ser feito por ordem judicial. Mas o acesso à informação para facilitar a investigação criminal já pode ser feito diretamente pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público. Demanda a gente criou uma central, um site específico para isso, credenciou essas instituições, né, representantes dessas instituições, e hoje eles acessam lá... E aí o Ministério Público ou a polícia pode pedir o bloqueio à Justiça, a Justiça determinando, esse bem está completamente bloqueado. Só vai ser desbloqueado por nova ordem judicial. Não há como ele fazer isso em nenhum cartório do Brasil. Não há como. Não há como. E assim, eventual imóvel comprado com produto de ilícito. De furto, né? Ilícito. Furto. Que a polícia não tenha conhecimento, a Polícia Civil, o Ministério Público, demanda a nossa central e pergunta, olha, fulano de tal, CPF tal, tem imóvel aí? A gente vai lá e lista todas as comarcas do Estado, né? Então, assim, é um alcance importante, bem relevante. Né? Muito importante. Não dá para ficar escondendo mais, não. Não tem condição. Inovação que a lei introduziu também, Arquimedes, é pagamento das custas pelo PIX, rapaz. Isso, cartão de crédito e débito, ok, isso aí, mas o PIX, né? Não, no caso dessas instituições, né, que houve um diálogo antes com as instituições, né? É importante dizer que assim, a lei ela surge de uma necessidade, né? Houve um diálogo do Ministério Público com o Tribunal de Justiça, com a Polícia, e essa central foi criada e foi franqueado o acesso a essas instituições. Mas o usuário, você, usuário do dia a dia, a gente também pode entrar nessa central e pode também fazer busca. Né? Então, por exemplo, um advogado que vai entrar com processo de execução e quer saber se o devedor tem um bem imóvel ou não. Tá. Ele entra lá na central, põe o CPF do devedor e a gente vai informar se aquela pessoa tem ou não tem um imóvel. O usuário do dia a dia, ele necessariamente vai ter que pagar os emolumentos, né? Que é o custo do serviço, né? Que está previsto na legislação.
E esse pagamento, hoje a gente adaptou o sistema para pagar também por Pix, que não tem como, né, não acompanhar o movimento tecnológico. Então, até porque ninguém anda mais com dinheiro, né? Não tem mais isso. Não tem mais, o DOC não tem mais, os bancos estão desativando esses. E o Pix é rápido porque você faz a demanda na central da gente, demanda a informação, é gerado o procedimento de busca do imóvel, fez o pagamento do Pix, a informação do banco bate na central, automaticamente já dispara para o cartório já vai fazer a busca, no mesmo dia. No mesmo dia. Arquimedes Bucá aqui comigo, ele é vice-presidente do Sinured, que é o Sindicato dos Notários, ele é tabelião lá do segundo ofício de nota e registro de imóvel de Poeiras, ali na região do Ipu. Ô Arquimedes, o CNJ modificou regras para inventários, partilha de bens e divórcios, não é? O que mudou? Assim? Quer dizer, partilha de bem e inventário de divórcio podem ser feitos por cartório, mesmo que envolvam menores? Isso. E pessoas incapazes? Isso. Recente alteração do Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não fragiliza, não? Não, porque tem requisitos. Tá. Não, porque tem requisitos. Assim, a bem da verdade, vamos resgatar um pouco o histórico. Tá. Né? Isso faz parte de um movimento que vem ganhando força no Brasil há alguns anos, que muita gente chama de desjudicialização. Sim. Né, que eu prefiro chamar extrajudicialização. Tá. Resolver as querelas sem necessariamente levar ao Poder Judiciário. Ao Judiciário, exatamente. Pronto. Por quê? Porque o Judiciário, hoje o estoque de processo no Brasil, segundo os últimos dados do CNJ, é de 80 milhões de processos. É absurdo. Né? Então, assim, se ponha, Renato, no lugar de um juiz. Né? Você chega na sua comarca, liga o computador na segunda-feira e tem lá, sei lá, alguns pedidos para você. Aí tem um pedido de inventário e partilha, tem um pedido de um réu preso, pedindo para ser apreciado se ele vai ser libertado ou não, tem um pedido de uma criança que precisa de alimentos, que é urgente. Que é a pensão. Né? Tem um pedido de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, uma mulher pedindo uma medida protetiva. Você vai parar para avaliar o quê na hora? Você não vai parar para fazer inventário e partilha. Você vai parar para avaliar o que é relevante e urgente. Né? Então, assim, alguns amigos meus magistrados, quando eu digo que o judiciário, né, não dá conta e tal, às vezes até ficam meio milindrados. Mas não é questão de não ter competência, não ter qualificação, não ter agilidade. Tem melhorado muito, inclusive. O judiciário age muito rápido, sim. Mas... A produtividade dos juízes tem melhorado muito. Muito, mas... O problema é que é processo a quantidade de demandas é desumana, é gigantesca. E tem os tipos de demandas. Então, assim, eu sendo juiz, eu não ia parar para resolver um inventário e partilha enquanto tem uma mulher pedindo uma medida protetiva. E um outro ali, uma criança precisando comer, senão... Ou um preso que podia estar solto, né? Que eventualmente está preso ilegalmente, injustamente. Né? Então, não faz sentido o judiciário parar para resolver um negócio que os cartórios têm ampla capacidade de resolver. Né? Assim, com os concursos, com a qualificação, os cartórios estão cada vez mais habilitados, qualificados para resolver isso rapidamente. Vou te dar um exemplo. Isso já está valendo. A resolução foi aprovada semana passada no plenário do Conselho Nacional de Justiça, mas ainda não foi publicada. Tanto é que ela nem número tem ainda. Mas é iminente. Nos próximos dias já vai estar em vigência. Então, o que é que acontece? No caso específico de inventário e partilha com menor, por que o menor não é prejudicado? Porque a resolução ela traz algumas travas. Duas principais. A cota parte do menor na partilha da herança, ela deve ser verificada, ela deve ser observada em cada um dos bens inventariados, em cada um dos bens partilhados. Tá? Então, por exemplo, é muito comum, tem 3 filhos, tem 3 herdeiros e tem 3 imóveis. Então, os irmãos conversam entre si e dizem, não, eu prefiro ficar com a casa A, eu prefiro ficar com a casa B, e aí você pode fazer essa... Não, mas em contrapartida eu te pago tanto para você ficar com aquele imóvel que vale mais. Lá né? deles, uma negociação ali que está no âmbito do disponível. Né? São pessoas maiores, capazes, que estão fazendo o que estão fazendo. Fica tudo registrado, né? E o cartório faz o registro disso. Faz tudo. O cartório faz o inventário a partilha e faz o registro. No caso do menor, não. No caso do menor, se tiver 3 casas e tiver 2 herdeiros menores, por exemplo, cada um deles vai ficar com metade das 3 casas. Então, assim, não tem perigo de ter prejuízo para ele. Não pode. Né? A legislação veio, facultou que se faça inventário e partilha para menor, mas com esse requisito.
A cota sem nenhum prejuízo. Para não ter prejuízo ao menor, a cota parte tem que ser rigorosamente respeitada. E mais, exige manifestação do Ministério Público, que é o órgão que é fiscal do ordenamento jurídico, né? que vai zelar pela representatividade da criança, do adolescente, enfim, e do incapaz. Né? Então, observados esses dois requisitos, não tem perigo de ter prejuízo ao menor. É verdade. Você explicou bem isso aí. E com relação a divórcios, o que é que mudou na resolução? A resolução ainda não está em vigor porque ainda não foi publicada. Divórcio, a mudança foi no seguinte sentido. Hoje um casal que não tem mais filho menor, etc., ele pode se divorciar no cartório com o advogado e acabou. Não passa mais nem pelo Poder Judiciário. Não precisa. Não precisa. O que é correto. O que é correto, uma exatamente. demanda judicial para nada, já está tudo acordado. Se for uma coisa sem nenhuma querela... Os juízes têm coisas mais relevantes para tratar, né? Assim, um divórcio já acertado e tal, vai lá no cartório, não tem filho menor, tem não. Pronto, acabou, se resolve, pronto. Resolve. Então, no caso, todo esse movimento de extrajudicialização surgiu com a Lei 11... Mas se tiver filho menor incapaz, aí só pode fazer se a justiça já tiver feito o acordo, negócio de pensão. Pronto, é uma salvaguarda para os menores, né? Claro. Que é outro critério que a legislação, a resolução nova traz. É o quê? Só pode ter divórcio, né, dos pais em cartório se previamente no judiciário já tiver sido acertada a questão de guarda, de visitação e de alimentos. Pensão. Né? Por quê? Porque isso aí o tabelião não pode fazer. Não. Porque qual é a diferença, né, do tabelião para o juiz? O juiz, ele analisa o caso concreto e ele impõe, certo? Ele impõe, o fulano vai pagar... Ele decide e acabou. Ele decide aquela decisão... Ele pondera, ele ouve, ele tenta conciliar, mas no final ele decide. Né? Decide e a decisão tem que ser respeitada. Então, por exemplo, uma fixação de alimentos em favor de uma criança. O juiz vai lá e fixa e tem que ser respeitado. Sim. O tabelião, ele não pode chegar e fixar alimentos, né? Porque em cartório as coisas só funcionam, a gente só pode praticar o ato se houver consenso entre as partes. Entendeu? E não é tudo. Por isso que o divórcio em pessoas que não têm mais filhos, menores, etc., está tudo acordado, você vai para o cartório e resolve. Vai para o cartório e resolve. O cidadão gosta muito de dados, de números, né? Só um exemplo, um inventário partilha no judiciário, eu sei que varia muito de comarca para comarca, né, enfim, mas eu já vi inventário partilha relativamente simples durar 4, 5 anos no judiciário. É um inventário de partilha de bens. Durar 4, 5 anos no judiciário. Alguém morreu, mesmo sem faz menor, o inventário, mas tem partilhas mesmo aí. sem menor, todos maiores, capazes, documentação, tudo de todos acordo. Herdeiros, né? Todos herdeiros, tudo de acordo. Eu já vi judiciário demorar 4, 5 anos, por quê? Porque o judiciário tem demandas mais relevantes para cuidar, né? É verdade. No cartório, se a documentação estiver toda ok, se já houver o pagamento do tributo na Cefaz, do imposto do ITCMD, eu já vi inventário, eu já fiz inventário com 1 semana, 10 dias. Inventário e partilha. Entendeu? Então, assim, é muito mais célere, é muito mais rápido. Para o cidadão, é muito mais interessante recorrer ao extrajudicial. Exatamente. O muito melhor é a conciliação. Aliás, os cursos de direito hoje estão formando cada vez mais advogados com essa vertente da conciliação, não mais do conflito. Exatamente. Hoje a ideia, advogado bom é o que resolve. E não aquele que demanda. Antigamente era demandar. Antigamente era assim, não vamos entrar com processo e tal. Não, vamos primeiro sentar, vamos conversar, vamos ver se tem solução. Vamos ver se contempla isso aqui, então vamos resolver. Se puder evitar esse processo judicial, vamos evitar. Hoje o advogado bom é esse, o que resolve o conflito e não o que vai para o judiciário bater as portas do judiciário. Mas isso não era aprendido nos bancos de faculdade antigamente. Eu não aprendi isso agora mudou. Agora mudou. O entendimento mudou. Eu já tenho aí 21, 22 anos de graduação. Quando eu fiz faculdade, não tinha esse... O debate era... O conflito. Qual a ação? Qual o processo? O advogado é aquele que conflita e ganha a ação. É aquele que vai para o judiciário. Vai para o judiciário. Antigamente era assim. Muito bem, estou aqui com o doutor Arquimedes Bucá. Ele é do Sinored, dos cartórios. Ele é vice-presidente. E tem agora o Exame Nacional de Cartório, é uma mudança também? Não era Exame Nacional, é uma mudança. Não. É só aqui no Ceará? Era só no Piauí? Na verdade, os concursos vão continuar sendo estaduais, né? Porque quem organiza as serventias extrajudiciais... Mas as inscrições são nacionais.
Vão ter as duas. Vão ter as duas. Porque é o seguinte, quem organiza as serventias extrajudiciais e quem faz o concurso de seleção é o Tribunal de Justiça. Tá. Certo? Então, assim, cada estado, como eu te disse, cada estado tem autonomia para criar suas serventias, para reorganizar, para extinguir, para aglutinar, enfim. E os estados também têm a atribuição de fazer o concurso público, né? Tá. Para selecionar o pessoal. E cada estado vai continuar fazendo. Mas o CNJ agora criou, na linha do que criou na magistratura, o ENAMA, né? Exame Nacional da Magistratura, criou o Exame Nacional para os cartórios. Para os então, cartórios. assim, antes bastava você ser bacharel em Direito, você ia se inscrever e fazer o concurso para tabelião. Hoje não mais. Hoje você vai primeiro ter que fazer o Exame Nacional, que vai ser feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Só se você for aprovado... É uma prova prévia. Alguns estão É chamando um de OAB. provão, né? É o OAB dos cartórios, né? Não tem aquela prova da OAB? Você passa no curso de Direito, aí você é bacharel. Para você advogar, você tem que passar no exame de ordem. Pronto, o Exame Nacional dos Cartórios, alguns estão chamando de provão. Provão. Então, você vai fazer lá, que é nacional, vai ter em todas as capitais e principais Você cidades passa, do país. aí se habilita. Só se você for aprovado nesse Exame Nacional do Conselho Nacional de Justiça é que você pode se inscrever no concurso perante o Tribunal de Justiça do seu Estado. Mas é de 2 anos? Eu não estou entendendo como é que os estados precisam fazer concurso de 2 anos se o cartório ele é vitalício. Porque as vagas vão surgindo, né? Ah, tá. Porque as vagas vão surgindo. Porque morre alguém... ou passa em outro concurso e vai para outro estado. Né? O Exame Nacional ele vai ser realizado 2 vezes por ano. É o que está previsto na resolução. Entendi. E a própria resolução que trouxe o Exame Nacional impôs aos tribunais estaduais que faça o concurso de 6 em 6 meses, se tiver vaga, que é o que diz a Constituição, né? A Constituição diz que nenhuma serventia ficará vaga por mais de 6 meses sem a realização de concurso. Não pode, né? Porque a prestação de serviço, como é que fica? Porque o serviço é público e eles têm que ser titularizados por alguém habilitado no concurso. Claro, né? Porque isso é um prejuízo para a sociedade. Né? Prejuízo para a sociedade, prejuízo para todo mundo, para né? todo mundo, né? Prejuízo para todo mundo. Doutor Arquimedes, eu estou no finalzinho do programa, queria agradecer de antemão a presença, né, e a sua inteligência, o senhor nos ajudou a entender, mas o senhor está terminando um mestrado em Direito, Gestão de Conflito, em que o senhor estava me dizendo que a sua dissertação é sobre fundiário, como era? Regularização fundiária. Né? Que no interior é um negócio muito sério. Né? Seríssimo. Quer dizer, você tem algumas cidades que 80% dos imóveis legalmente não existem. É fora do sistema notarial registral. E aqui no Ceará, inclusive. Aqui no Ceará a situação consegue ser pior do que a média nacional. A média nacional... Quer dizer, o cara é dono de uma casa, mas na verdade não é dele a casa. É uma coisa. Não é. Pela legislação, ele não é proprietário, porque a casa nem matriculada no registro de imóveis está. E quem está. compra também não vai matricular, não. Não vai conseguir também. E como é que regulariza isso? Bom, nós temos a legislação federal, que é a 13465, que que foi um grande avanço, né? Que simplificou muito, né? Se reclama muito da burocracia, né? Sim. Mas nos últimos anos a gente tem tido um avanço enorme, né? Assim, a gente tem que desmistificar alguns pontos, porque quem vê de fora não sabe a verdadeira revolução que está acontecendo dentro do sistema notarial registral. Então, assim, hoje, qualquer município do estado do Ceará, do Brasil, pode fazer um processo de regularização fundiária, que é o quê? Pegar a situação consolidada. O Ceará fez muito isso no governo do Cid com o IDACE, né? Muitas propriedades rurais. Rurais. O Ceará avançou muito nesse aspecto. Muito. O IDACE presta um serviço relevantíssimo no estado do Ceará. Foi, verdade. Por quê? Porque o poceiro rural, que não tinha a propriedade do imóvel, agora passa a ter, com a regularização feita pelo IDACE. Pode buscar financiamento público. Exatamente. Banco, ele pode pegar a sua propriedade e conseguir um financiamento no BNB, no Banco do Brasil, com juro baixíssimo, né? Um dinheiro subvencionado. Exatamente. E aquilo ali gira a economia local. Ele é proprietário, né? Agora. Ele é proprietário do imóvel. Ele tem um imóvel. Aquilo gira a economia local. Então, assim, voltando para o... Mas nas cidades a situação é completamente... A situação é ruim. A situação é ruim. Então, mas teria que ter uma lei aqui na Assembleia para organizar isso. A ideia minha é criar um fundo estadual de regularização fundiária para que os prefeitos possam fazer a regularização em seus municípios. Legal. Porque também sem dinheiro os municípios não vão conseguir, né? Não. Então, assim, muito embora a parte dos cartórios, pela lei,
seja isenta de emolumentos, e os cartórios não recebem. Não recebem? Não recebem. Na regularização de interesse social, os cartórios não recebem. Tá. E eu sou um dos defensores na classe fortemente disso. Por quê? Porque a minha visão é de médio e longo prazo. Sim. Né? O cartório ele não recebe hoje, Mas amanhã, quando tiver mas tudo amanhã, regularizado, quando tiver um inventário, ele recebe. Quando tiver uma compra e venda, ele recebe. Entendeu? Então, assim, Eu entendi. a situação O na senhor, minha... o senhor defende a tese de organizar esse negócio aí, então uma zorra. Regularizar para todo mundo, isso, porque vai. todo mundo ganha. Ganha a pessoa que vai se tornar efetivamente proprietária do imóvel, Sim. que pode dispor dele, Sim. pode dar em garantia, pode conseguir financiamento. Pode vender. Pode vender. Hoje, é segurança jurídica. Né? Hoje você tem certeza daquela propriedade sua, ninguém vai invadir, ninguém vai tomar sua casa. Verdade. É bom... Essa é uma boa tese que o senhor está preparando lá na sua dissertação de mestrado em Direito e Gestão de Conflitos. Tem tudo a ver, que pode subsidiar futuramente um grande projeto aqui na Assembleia E a Legislativa. regularização evita o conflito. Evita o conflito. Evita o conflito. Por quê? Porque a regularização diz o que é de cada pessoa naquela região e não tem mais discussão. Não tem um que é invadindo o terreno do outro. Não tem mais essa... Entendeu? Não tem essa briga de vizinho. Verdade. Vai ficar tudo muito claro o que é de quem, né? Verdade. Vai ficar tudo muito claro. Sensacional. Doutor Arquimedes Bucar, muito obrigado. Bucar é lá da Turquia, né? É sírio-libanês. É turco. Não, é... Da Síria. É, da Síria. Muito Síria bem. e Líbano, daquela região ali. E Arquimedes é um nome histórico, né? Da química, né? Grego. Grego. Cientista grego. Sim, o grego. Arquimedes tinha o Platão, Aristóteles, Arquimedes. Isso. Arquimedes Bucar, muito bom conhecê-lo. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço a atenção. E é isso, os cartórios estão, né, abertos ao Toda nosso vez que você objetivo. entrar num cartório, pense que um cartório é tudo isso aqui. Que as pessoas nem têm a dimensão do que significa um cartório. Pensa que é só um local que você vai tirar um papel e pagar uma taxa. Não é só isso. As pessoas veem do balcão para fora, Pronto. mas não sabem o tanto de demanda, de coisa e de responsabilidade que a gente tem do balcão para dentro. Né? Então, assim, estão tendo... Né, teve concurso recentemente, em 2018, o Tribunal de Justiça está se empenhando, nós estamos... nós, inclusive, fazemos formação. Sábado passado, a gente já tratou dessa nova resolução, que nem em vigor entrou ainda, mas a gente já fez o curso lá na sede do Sinored para os filiados. Os filiados. Então, assim, a gente tem cada vez mais se preparado para atender melhor, para desmistificar essa ideia de que cartório é burocrático, cartório não funciona. É o contrário, cartório existe para resolver problemas. E regular, e fazer funcionar melhor a sociedade. E regularizar a situação das pessoas e dos bens. Obrigado, doutor Arquimedes. Eu que agradeço a atenção. Muito bom. Tê-la aqui no programa, começando a nossa semana. Você entendeu agora qual a importância dos cartórios? Né? A questão de ordem também tem esses objetivos de trazer temas. Agradecer aqui a Elenir Medeiros, que é a nossa produtora, e pelo tema e pelo convidado espetacular que dividiu hoje, esteve aqui comigo, o doutor Arquimedes Bucar, vice-presidente do Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará, os cartórios. Obrigado, doutor Arquimedes, muito bom tê-lo aqui no programa. Começando a nossa semana, o programa fica por aqui, amanhã eu volto. Até lá.